Esta é a França, a segunda maior economia da Europa continental e um centro regional de finanças, manufatura e indústrias de alto valor, como turismo de alto nível, moda, energia nuclear e educação. É o lar de 31 das maiores 500 empresas do mundo e todas elas estão em indústrias que operam em todo o mundo para trazer a renda estrangeira de volta ao país. Ela tem muito a ganhar com isso, por isso é uma das economias avançadas mais antigas do mundo, tendo sido um dos primeiros países a iniciar a Revolução Industrial. E, pelos seus sucessos, ela não daria conta se fosse transportada para as ruas da capital, que agora estão cheias de lixo não recolhido, cheio de polícia e lojas que tiveram que fechar. Tudo começou em janeiro pela oposição a um projeto de lei que aumentou a idade em que um cidadão poderia se aposentar de 62 para 64 anos. As manifestações se transformaram em greves envolvendo trabalhadores como operadores de rede de energia, professores, motoristas de transporte público, trabalhadores portuários e coletores de lixo. Estas greves afetaram a economia francesa e grande parte também de suas indústrias essenciais. Até quem não emprega diretamente, as pessoas que se manifestam não podem operar sem estas funções públicas em vigor. Uma pessoa não sente vontade de visitar Paris quando lê relatos sobre manifestações violentas, gás lacrimogênio e todos os eventos que queriam visitar sendo fechados. Quer você concorde ou não com as manifestações, são apenas um resultado muito visível de um debate interessante sobre um problema econômico para o qual todos os países terão que encontrar uma resposta nas próximas décadas. Infelizmente a eles, esse debate tem sido travado com muita paixão em um momento em que a economia menos pode arcar com isso. A dívida em relação ao PIB está perto dos 100%, que embora não seja anormal para economias avançadas como a França, ainda será um grande fardo à medida que as taxas de juros subirem, especialmente se os problemas afetarem suas fontes de estrangeiros. Então, qual é o argumento econômico a favor e contra as manifestações? O que aprendemos com esses problemas que se igualam às nossas economias? E finalmente, tem o potencial de desencadear outra crise no euro? Depois de termos feito tudo isso, podemos colocar a França na lista de líderes da economia explicada. Este episódio foi trazido até você pelo site Public.com. Public tem sido um patrocinador de longa data do canal e eu estou orgulhoso de poder trabalhar com eles, já que a sua plataforma torna o investimento bem mais fácil para qualquer um começar. Eles lançaram contas da tesouraria, uma nova maneira de acessar a tesouraria dos Estados Unidos diretamente no seu celular. Ao contrário da conta poupança ou de alto rendimento, o ano que você recebe com as contas do Tesouro é uma taxa fixa, ou seja, a taxa que você recebe no momento da conta não muda. Também não precisa lidar com complicações de compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, seja de um banco ou navegando por um site do governo que parece ter sido projetado em 96. Public também tem uma característica que lhe permite reinvestir automaticamente suas notas do Tesouro no vencimento, para que você não tenha que fazer nada para permanecer investido em T-bills sem problemas. Sua plataforma é simples de usar, totalmente regulamentada e SPIC seguro. Eles também não aceitam pagamento por fluxo de ordens, que é como outras corretoras sem comissão ganham seu dinheiro vendendo seus dados comerciais ou redirecionando suas ordens através de terceiros. Acesse public.com/ee para começar a obter um retorno do seu dinheiro pelo governo dos Estados Unidos ou clicando no link na descrição do vídeo. Em sua essência, essas demonstrações são sobre diferentes soluções para o problema econômico da produtividade dos trabalhadores. Para que qualquer economia funcione, ela precisa dos fatores de produção, terra, capital e trabalho. É possível que no futuro os desenvolvimentos em automação e inteligência artificial substituam fortemente o papel das pessoas na economia. Mas não é provável que isso aconteça tão cedo assim. Robôs e programas de IA como o ChatGPT são apenas parte do que os economistas chamam de capital, e capital é qualquer coisa que ajude as pessoas a produzir mais coisas. As ferramentas de um trabalhador são capital, um ponto de embarque é um capital, e até a casa de algumas pessoas também seriam capital, porque dão aos trabalhadores um lugar para descansar e se preparar para produzir mais. Até mesmo as coisas mais impressionantes que uma IA pode fazer agora são apenas uma pequena parte de um todo que precisa ser feito em uma economia que funcione bem. E a IA pode ser capaz de projetar uma casa que pareça legal, mas ainda precisa que os humanos façam o resto. Verificar o trabalho dela, construir a casa e instruindo a IA a projetar uma casa com base em um conjunto de instruções que o humano fornece em primeiro lugar. Um dia, tudo isso pode acontecer automaticamente, mas até lá, a IA é apenas uma ferramenta que alavanca e deixa o trabalho dos humanos ser mais funcional. Não é diferente de um martelo ou de qualquer outro pedaço de capital. A França tem lutado para adotar infraestrutura técnica em suas indústrias altamente técnicas e tem confiado mais na mão de obra do que no capital, comparado a outras economias da região, em especial a Alemanha. Isso é um problema para ela, porque sua população está envelhecendo e passando mais tempo na aposentadoria, colocando uma carga maior nos trabalhadores mais jovens. Isso acontece ou por impostos mais altos que são pagos por aqueles que ainda trabalham para dar serviços àqueles que são muito velhos, ou indiretamente por membros improdutivos da sociedade que ainda consumem recursos da economia, mas não dão nada em troca. Como as pessoas estão vivendo mais, elas passarão em média uma parte maior da vida sendo encargos econômicos líquidos do que os provedores. E sim, eu sei que parece feio se referir à vida de alguém como um fardo,
Mas às vezes os economistas podem ser insensíveis se for facilitar as coisas. Agora temos problemas parecidos a esse nos últimos meses com nossos vídeos sobre a Coreia do Sul e os impactos econômicos da fuga de cérebros. Mas a França é um pouco diferente porque ela tem uma taxa de natalidade muito saudável de 1,81 filhos por mulher em média, ou seja, está quase sustentando sua população mesmo antes da imigração, que também tem muito. Compare isso com a Coreia do Sul, que tem apenas uma taxa de natalidade de 0,84 filhos por mulher em média e níveis muito mais baixos de jovens imigrantes que se mudam para o país para substituir pessoas à medida que ficam muito velhas para trabalhar. Coreia do Sul e muitos outros países têm menos jovens entrando em sua força de trabalho para substituir as pessoas idosas. Portanto, a questão do envelhecimento da população é mais grave lá do que na França, pelo menos em termos macroeconômicos, mas apesar da posição confortável em que se encontra o público. O governo francês tomou medidas de emergência para impulsionar reformas que são claramente impopulares com uma grande parte do seu público. Enquanto fazíamos este vídeo, tivemos contato com Tamar Makowski, um professor de economia de HGC Paris, que não só ofereceu insights sobre a economia francesa, mas também a experiência de um profissional que vive e trabalha lá. Não há senso de urgência para esta reforma previdenciária. Mesmo agora, entre o governo, que tenha tentado impulsioná-la. Todos sabiam que o sistema estará meio que em equilíbrio por mais alguns anos. Em algum momento, precisaremos aumentar a idade da aposentadoria e fazer alguns grandes ajustes. Mas não precisa ser agora, certo? Isso é outro assunto. E os manifestantes e os sindicatos de trabalhadores que protestam sabem disso. Não é algo que precisa ser resolvido hoje, ou estaremos à beira do abismo, né? Não é que teremos inadimplência ou, um ajuste drástico de pensões, não. E nem mesmo daqui a 5 anos. Esse não é o caso, e esse é também um dos motivos pelos quais os protestos são dessa forma, porque eles sabem que não é realmente uma necessidade. Comentaristas políticos sugerem que isto poderia causar a reeleição do governo francês, o que significa que esta não é uma decisão que eles teriam tomado de bom grado. Então, por que isso é tão importante para o país? Primeiro, controlar a população trabalhadora é uma questão importante para todos os países, especialmente para as economias avançadas com baixas taxas de natalidade. Não é nem quando as pessoas se demitem do trabalho que está se tornando um problema. Cada vez mais pessoas trabalham mais tarde na vida porque passam mais tempo na escola e faculdade antes de conseguir o primeiro emprego em tempo integral. Níveis mais altos de educação normalmente tornam os trabalhadores mais produtivos porque a sua educação permite que eles tenham mais conhecimento para produzir mais em 1 hora de trabalho. Se alguém for para a universidade para se tornar engenheiro, poderia projetar uma máquina automatizada de carga e descarga de navios que produza mais valor econômico que alguém que consegue um emprego como trabalhador portuário apenas. É um exemplo simples, mas mostra uma regra fundamental da economia. Para alcançar o crescimento econômico a longo prazo, uma nação precisa de mais terra, capital ou mão de obra. Toda a terra é praticamente contabilizada nesses dias, e como a Rússia está descobrindo atualmente, tomar novo território pela força é difícil e economicamente prejudicial. Isso deixa o crescimento econômico exclusivamente com a melhoria da mão de obra e do capital. Ter mais capital pode significar investir mais em máquinas, ferramentas e tecnologia ou desenvolver coisas melhores. Um agricultor com uma debulhadora de última geração produz mais alimento que um agricultor com apenas força bovina. Melhorar a mão de obra significa fazer com que mais pessoas trabalhem, fazê-las trabalhar mais ou fazê-las trabalhar por mais tempo. Ou seja, desenvolver tecnologia é a melhor solução a longo prazo para melhorar as condições de vida, porque não é bom conseguir crescimento econômico e prosperidade e um PIB bom se ele só for conseguido por todos no país trabalhando até a morte. Mais uma vez, em nível macroeconômico, isso ainda parece muito bom para a França. Surpreendentemente, o país realmente tem uma maior taxa de participação de trabalhadores do que os viciados em trabalho nos Estados Unidos. 73% dos residentes franceses entre 15 e 65 anos trabalham, onde apenas 63% dos residentes americanos trabalham na França. Apesar da sua reputação de ter trabalhadores preguiçosos, na verdade tem uma das mais altas taxas de participação de trabalhadores que qualquer economia avançada do mundo. Então, se todas as métricas macroeconômicas parecem tão boas para a França, então por que é o número 1 país desenvolvido que está tendo reações tão visíveis a questões que outros países têm? Bem, na verdade é a força relativa dos trabalhadores que está deixando isso acontecer. Os franceses têm uma proteção muito forte a isso, e por isso que eles demonstram tanto sem perder seus empregos. Uma taxa maior de residentes franceses trabalha, mas trabalham em média menos horas, porque o país tem uma cultura de empurrar para o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal sobre a opção de trabalhar o máximo possível para maximizar a produção econômica.
Essas proteções a trabalhadores também se estendem a benefícios de longo prazo, como pensões que financiam a aposentadoria da maioria dos trabalhadores franceses. Esses benefícios combinados com a flexibilidade do trabalho de lá explicam por que uma porcentagem tão alta do país participa ativamente do mercado de trabalho, e explica por que o financiamento das aposentadorias será um problema grande. Isso porque muitas pessoas serão elegíveis para eles e eles são bastante generosos em comparação com a maioria das outras economias. A aposentadoria francesa tem 3 pilares. A pensão mínima não contributiva é uma pequena quantia paga aos franceses com mais de 65 anos que não têm ativos ou renda suficiente para se sustentarem. O pagamento desse tipo de pensão é inferior a 1.000 euros por mês e é financiado pelo governo francês. O segundo pilar é a provisão privada voluntária, onde as pessoas podem economizar o seu próprio dinheiro em contas livres de impostos para aposentadoria, tudo isso tudo. Como superannuation em outros países. O terceiro pilar é o que está causando isso tudo, e que é a provisão obrigatória de pensão, que é algo para o qual tanto empregadores como empregados são forçados a contribuir com os impostos na folha de pagamento. O dinheiro disso é investido e pago de volta aos trabalhadores quando se aposentarem. O objetivo é dar a eles entre 70% a 80% da renda que eles ganhavam durante seus 25 anos de trabalho árduo. Aumentar a idade em que as pessoas se qualifiquem às pensões não só os mantém contribuindo para a economia e pagando os impostos disso por um pouco tempo a mais, mas também reduz a quantidade de tempo que a pessoa estará recebendo esses benefícios, ajudando a tornar o programa mais sustentável a longo prazo, já que as pessoas continuam a trabalhar mais tarde e a viver mais tempo. Isso faz sentido economicamente, mas também é fácil ver porque as pessoas estão com raiva. Isso é o dinheiro que foi pago pelos trabalhadores diretamente através dos seus impostos por toda a vida. Agora o governo está mudando as regras sobre quando eles podem ter acesso a ele. Então, se as pessoas estão tão insatisfeitas com isso, quais são as alternativas? Esquemas como este podem ser muito inteligentes, onde não contornam um fato do macroeconômico básico que menos pessoas contribuindo para uma economia e mais pessoas sendo um fardo para ela vão precisar ser pagas de alguma forma. Aumentar a idade nisso é uma solução, embora ela seja obviamente bem impopular. Outra opção é reduzir o valor dos pagamentos. Embora isso provavelmente também seja muito impopular, o governo poderia pressionar mais pessoas a utilizar planos de aposentadoria voluntária, mas para muitas pessoas que já são idosas é tarde demais para que comecem agora quando esperam receber uma pensão pelo resto das suas vidas. A última opção é aumentar os impostos pela folha de pagamento, pagos pelos trabalhadores e empresas da economia para que haja mais dinheiro entrando no sistema para cobrir o número grande de pessoas que estarão dependentes dele à medida que mais e mais trabalhadores se aposentarem. Isso é o que a maioria dos movimentos organizados vem exigindo, mas ainda há uma troca econômica. A participação da força de trabalho do país é muito alta, mas o desemprego também. Isso porque quando as pessoas encontram um, é muito difícil se livrar deles por causa de todas essas questões dos trabalhadores. Isso é bom para aqueles que já têm emprego, mas pode ficar muito mais difícil encontrar emprego porque as empresas estão cautelosas com quem contratam porque sabem que é muito difícil se livrar de um funcionário ruim. Impostos mais altos na folha de pagamento francesa os tornará ainda menos atraentes, e já que a França é membro da UE, muitas empresas têm a opção de contratar facilmente alguém de outro país. A França também tem um problema com a fuga de cérebros entre seus trabalhadores mais produtivos, que não se beneficiam realmente das proteções dos trabalhadores, mas se prejudicam com a rigidez do mercado de trabalho e os impostos mais altos que é necessário para manter as proteções dadas aos trabalhadores. Um trabalhador francês em demanda pode normalmente ganhar muito mais caso se mude para um país vizinho da UE, que não só nega à França seus impostos para financiar esquemas de pensão, mas também nega ao país sua produtividade econômica. É um problema difícil e não há jeito de que todos saiam contentes. O estudo da economia em si está apenas tentando responder ao problema econômico central, que as pessoas têm desejos ilimitados, mas recursos limitados para os realizar. As pessoas adorariam gastar o máximo de tempo possível para receber uma pensão, mas em algum lugar do sistema econômico alguém tem que fornecer os recursos para tornar isso possível. A questão de quem paga e quem recebe estará sempre em debate. E o povo francês é afortunado no sentido de poder participar desse debate tão abertamente. Infelizmente, isso também acontece em um momento em que a França pode, ao menos, pagar por isso. O ônus da dívida de Frances está se tornando um problema. Historicamente, ele tem sido capaz de pagar altos níveis de dívida graças à renda estrangeira que recebe de outras corporações multinacionais e os milhões de turistas que recebe a cada ano. Agora, essas indústrias estão com problemas porque as exportações francesas tendem a ser artigos de luxo que são mais caros do que mercadorias similares feitas em outros países. Nos tempos da economia em alta, isso é ótimo, porque o país pode agregar um valor econômico em seus bens e serviços só colocando o adesivo da França nas coisas. Mas com toda a incerteza e economia global, os consumidores estão gastando menos em luxos e as empresas estão investindo menos em equipamentos de alta tecnologia que a França produz. Pessoas que planejam suas primeiras férias há anos também estão escolhendo descartar a França pelas notícias cheias de imagens de lixo acumulado na rua, que não é que as pessoas querem ver quando vão para a cidade do amor. Apesar dos desafios, a maioria dos economistas não está particularmente preocupado com as consequências desses tumultos, mas sim com os problemas econômicos que eles representam.
Mesmo o fechamento mais espetacular da economia francesa em 1995, quando tivemos 3 semanas de uma paralisação total da economia no país, custou 0,2% do PIB. Não é o que está acontecendo agora. Os efeitos das greves são de uma magnitude bem menor. Essas greves são pequenas, na verdade. Claro, exceto para os que são diretamente afetados, os lojistas, restaurantes, mas é algo bem localizado. Fuga de cérebros de trabalhadores jovens e a luta do país para implementar a tecnologia é um problema maior para a economia francesa do que até mesmo protestos prolongados. Ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas, mas uma renda estrangeira mais baixa combinada com pagamentos mais altos de uma dívida que se aproxima de 100% do PIB do país deixa muita gente preocupada que a segunda maior economia da Europa possa desencadear mais uma crise econômica. Ok, hora de colocar a França no quadro de líderes nacionais da economia explicada, começando pelo tamanho. A França é a 7ª maior economia do mundo, ficando atrás apenas da Índia. Tem uma população mais de 20 vezes maior, com um PIB de 2,9 trilhões, recebe um 9 de 10. Esse número está distribuído por uma população de apenas 67 milhões de pessoas, o que significa que, apesar de todos os seus desafios e sua reputação de ter trabalhadores preguiçosos, ela ainda tem uma das populações mais produtivas do mundo. Tem um PIB per capita de 43.659 dólares em 2021, que está um pouco atrás dos seus vizinhos, como a Alemanha e o Reino Unido, mas ainda o torna um país verdadeiramente de alta renda. Assim, ele recebe um 8 de 10. A estabilidade e a confiança são fortes. A França é uma democracia importante, de longa data e bem respeitada, com um sistema jurídico grande e mercados bem regulados. O fato de seu povo ser tão rápido em protestar contra as mudanças que outras pessoas de outros países ignorariam é um grande exemplo de uma democracia que funciona de forma saudável. E embora essas questões possam causar desafios à economia em curto prazo, elas quase sempre proporcionam melhores resultados econômicos a longo prazo. A França recebe um 8 de 10. Infelizmente, seu crescimento econômico está estagnado na última década. A crise do euro, as consequências da Brexit, que também impactaram a França como importante parceiro comercial e canal de transporte, e o Covid diminuíram o crescimento econômico dela. Como ela cresceu nada, recebe 2 de 10. Na verdade, teria sido necessário encolher para obter algo inferior a isso. Finalmente, a indústria. França é uma nação surpreendentemente industrializada. Ela constrói tudo, desde aviões, carros e até peças de moda de luxo artesanais. É também um importante centro de serviços, ponto turístico e ponto de inovação. É líder mundial em tudo, desde energia nuclear a produtos farmacêuticos até cremes faciais para que rejuvenescem. A França recebe um total de 8 de 10, que dá à França uma pontuação média de 7,2 de 10. O que a coloca aqui no quadro de líderes nacionais da economia explicada.